Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, tudo bem? Jonathan Souza por aqui. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como usar a regra dos 84%. Eu acho que talvez você nunca tinha ouvido isso antes. Nesse vídeo eu vou te falar quando, a hora que você vai usar, como usar e por que acontece essa regra dos 84%. Não sei se já aconteceu com você, né? Comigo já aconteceu muitas vezes de você entrar em uma operação e essa operação tá tudo certo, tudo certinho, né? O gatilho de entrada, a sua estratégia tá tudo alinhado e a operação vai contra você, te estopa e depois ela volta e vai para o seu alvo. Então eu vou te mostrar que você consegue, ainda mesmo sendo estopado, ainda sair positivo de uma operação no dia, na verdade, né? Você sair ainda no dia positivo usando a regra dos 84%. Então não saia daí, mas antes já se inscreve no canal, liga as notificações, porrada no like e bora pro conteúdo. Muitas pessoas usam a regra dos 84% sem saber que estão usando essa regra. Então vamos lá, para começar aqui, esse conceito fala que é o seguinte: toda vez que você faz uma entrada e essa entrada vai contra você, né, e você faz uma nova entrada nesse mesmo ponto de parada, né, 84% das vezes dá certo, né, de você fazer a entrada, refazê-la no mesmo ponto que você parou, que você saiu do trade. Então no caso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, você teria entrado aqui nesse ponto, né, com o stop aqui embaixo, no caso, né, e aqui o seu alvo de gain. Então você queria pegar toda essa pernada aqui e bater no seu alvo lá em cima. Teoricamente era para ter acontecido isso, mas não aconteceu. O que aconteceu aqui? O preço desceu, estopou, depois ele voltou novamente nesse mesmo ponto, deu novamente o gatilho de entrada. Você poderia ter colocado o stop aqui, a sua entrada aqui novamente, e aqui no caso teria batido no alvo. Você nota que o seu stop, o tamanho do seu stop, praticamente a gente está falando aqui de 3:1 praticamente, né, do tamanho do stop. Então você tem 3:1 praticamente aqui. Então se você levou um stop, você teria recuperado aqui o stop e ainda duas vezes o seu stop de lucro você teria ganho nessa entrada aqui, nesse exemplo aqui. Vou te dar mais um exemplo. Veja mais um exemplo aqui agora na venda. Então você teria vendido aqui, né, nesse ponto aqui, ó, feito a venda, tentando buscar o seu alvo aqui embaixo e o seu stop aqui em cima. Então no caso aqui, o mercado até andou um pouco, olha, veio até aqui, voltou e olha a agulhada que ele deu aqui atrás. Então ele te estopou, tirou você da operação. Novamente ele vem te dar o gatilho de entrada, desce e agora sim vai para o alvo. E aqui a gente está falando também praticamente 3:1 aqui do alvo. Então aqui, se você perdeu um stop, você fez uma nova entrada, recuperou seu stop e ainda ficou positivo na operação. Hipoteticamente isso aqui funcionaria 84% das vezes. E aqui eu vou te dar 3 exemplos de o que você pode estar errando nessas entradas e por que a regra dos 84% funciona. Primeira coisa, você tem que observar o seu stop. Será que o stop não está pequeno, né? Será que o stop não está mal colocado, né? Isso é um exemplo de que pode dar errado, né? Se você foi estopado, então por esse motivo que o seu stop estava no lugar errado, então depois que o preço pega o seu stop, então ele já varreu toda aquela liquidez. Então depois que ele varreu toda a liquidez, você usando o mesmo critério de entrada, né, a mesma estratégia, o mesmo ponto que você estava entrando, quando o preço volta lá, o seu stop, a liquidez onde estava o seu stop já foi varrida. Então por isso 84% das vezes isso aqui funciona, porque ele volta lá no seu ponto de entrada e aí ele dá a continuidade daquela movimentação que ele vinha fazendo. E também pode ser, meu amigo, que a sua análise estava errado. Então a gente às vezes erra, né? Às vezes a gente faz algumas entradas que não estão certas. A gente tem que entender isso, né?
entender e respeitar o mercado. A gente tem que respeitar o mercado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender que a regra dos 84% ela funciona. Então, muitas das vezes, talvez todas as vezes que você errou naquele ponto, foi estopado, você sabe que quando o preço voltar novamente naquele ponto que você entrou, você pode novamente fazer essa entrada usando a regra dos 84%. E a terceira coisa que eu te falo é a liquidez falsa para os trades de varejo. O que acontece? Né? Existe uma falsa liquidez no mercado que vai te atrapalhar, né? E vai fazer com que você coloque o stop no lugar errado, tá? E você coloca um stop no lugar errado e você acaba sendo estopado por conta dessa liquidez falsa para os trades de varejo. Se você quer saber mais sobre o que é liquidez falsa, eu posso fazer um vídeo somente sobre isso, tá? Bastante conteúdo para te ajudar. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que você quer ver sobre liquidez falsa para os trades do varejo. Então eu vou fazer um conteúdo somente sobre isso, porque é um conteúdo bem técnico e vai te mostrar muita coisa e fazer com que você tenha um resultado muito melhor aí nos seus trades. Então eu vou te falar aqui agora como realmente usar a regra dos 84%. Primeira coisa, tenha uma entrada adequada com base no seu operacional. Você tem que ter uma entrada certeira, uma entrada que você tenha consistência com essa entrada. O que é ter consistência com essa entrada? É você só usar, né, aquele tipo de entrada e você sabe que você tem uma quantidade de acerto consistente com essa entrada. Então você usar somente essa configuração de entrada todas as vezes que você vê esse gatilho de entrada, né, você sabe que ali é a entrada que você faz dentro do seu operacional. Na etapa 2, depois de você ser estopado, depois que você levou o stop, não entre imediatamente, reavalie, né? Calma a cabeça, que eu sempre falo para os meus alunos, né? Fique tranquilo, né? Olhe, reavalie a operação, vê se você realmente está apto a entrar novamente, se está dentro do seu gerenciamento de risco, que pode ser que na próxima entrada você seja estopado novamente. Então você tem que ver, avaliar todas essas coisas antes da próxima entrada. Então veja se você realmente entrou certo nos seus critérios de entrada, porque às vezes você não usou os gatilhos certos do seu operacional. Então veja, reavalie certinho, respire fundo, fique tranquilo, não entre na emoção. Vá com calma para fazer a próxima entrada. E terceiro, entre na próxima entrada com base da regra dos 84%, entre exatamente com os mesmos critérios que você usou na primeira entrada. Exatamente, você no ponto de entrada, colocar o mesmo stop, tudo do mesmo jeito. Então isso daqui vai te ajudar muito nas suas operações. Então, tendo visto isso, a primeira entrada, a primeira etapa, né, tenha uma entrada adequada com base no seu operacional. Segunda etapa, depois de ser estopado, depois que bateu no seu stop, você vai ficar tranquilo, vai esperar, vai respirar fundo, ver certinho se você pode realmente estar com condições de fazer uma nova entrada. E a terceira etapa é entre exatamente com os mesmos critérios que você usou para a primeira negociação. Então isso é muito importante. Então olha só, agora o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar no gráfico, tá? Exemplos reais no gráfico para você ver como que seria esses exemplos que vai te ajudar aí nas suas operações. Bora para cima. E agora aqui nesse gráfico eu tenho um exemplo disso acontecendo bem aqui, tá? Então eu tenho aqui o preço subiu, né? Veio, fez esse candle aqui e a gente vai notando que olha só a formação da entrada que teve aqui, ó, né? Veio um candle negativo, então eu tenho dois candles de força positivo tentando fazer a reversão dessa queda, e aí a gente vê um candle negativo e aqui a gente nota querendo formar um pivô da reversão, e aí abre mais um candle aqui e aqui nessa hora começa a formar o pivô da reversão. Olha só o pivô da reversão já formando. O que eu faria aqui nesse caso? Aqui nesse caso eu teria uma entrada, né, aqui nesse rompimento. Então daria uma entrada aqui para mim nesse rompimento aqui, ó.
eu teria uma entrada, né, bem nesse rompimento. Então aqui eu colocaria a minha entrada, tá, com o stop aqui embaixo. Stop aqui embaixo. Então aqui seria minha entrada com o stop aqui embaixo. E aí o que acontece aqui nesse caso? Acontece o seguinte, né? O preço vem, não dá continuidade do trade, nasce um novo candle negativo, não deu continuidade do trade, vem vindo, até que pega o meu stop aqui embaixo. E veja só aqui agora o que acontece com o preço. O preço desce, né? Desce, faz a movimentação dele, vem descendo, olha só, vai lá embaixo, voltou, olha só, candle de força bonito, 2 candles de força, e agora sim chega no ponto da minha entrada novamente. E aí veja só o que acontece, olha só, vai lá em cima, volta, faz um candle negativo, e aí a gente começa a ver o que aqui, ó? Começa a ver a formação do pivô novamente. E aqui continuaria a minha entrada sendo nesse mesmo ponto. Então, nesse mesmo ponto que eu entrei lá atrás, seria agora uma nova entrada. E olha só o que acontece. Estoura, né? Faz o rompimento, dá a entrada e o trade vai que vai bonito no alvo. E aqui nessa mesma operação já pagou o meu stop, né? Então aqui já paga o meu stop. Aqui eu tenho o pagamento do stop, mais uma e mais uma aqui, ó. Praticamente já ganhei aqui 2 vezes o meu stop e um pagamento do stop que foi tomado aqui atrás. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui no gráfico. Então olha só, o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha uma subida do preço, o preço veio fazendo uma retração, e aqui nesse momento da continuação, a gente tem aqui, ó, nota, ó, uma formação de um pivô. Olha só, a formação de um pivô. Aonde seria a minha entrada aqui, né? A minha entrada seria aqui nesse ponto, né, no rompimento dessa mínima, tá? Rompimento dessa mínima, ó, rompimento dessa mínima, com um stop aqui em cima. Então, no caso, eu colocaria um stop aqui com o rompimento da mínima. E vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Aí o candle vem, faz o rompimento, dá a minha venda aqui, tá? Deu a minha venda, né? Deu uma continuidadezinha aqui, logo formou esse pavio, segurou, fizeram a defesa aí, né? E o preço foi contra e pegou o meu stop. E olha só o que acontece, ele vai embora, né? Ele vai, depois ele vem, volta novamente, ó, olha só, ó, volta novamente. Muitos, o que faria? Muitos aqui nesse momento, né? Nessa perda aqui, já teria desistido ou até parado de operar, né? E já aceitaram, né, esse stop aí. E no caso aqui, o que acontece? Olha só, o preço vem, tá? Vem novamente e olha o pivô formado aqui, ó. Olha o pivô formado. Então tem mais uma entrada aqui de venda, né? Um gatilho para mim aqui. E aí dá o gatilho de venda, tá? E o preço vem e me dá aqui 3, 4 para 1 aqui nesse movimentação que ele fez aqui. Então nessa movimentação, né, que ele fez, esse tamanho de stop já foi pago aqui, com certeza, tá? Já lucrei aqui, né? E lucrei mais aqui também, pelo menos 3 para 1. E aí uma dessa parte aqui já pagou o stop aqui. Então eu poderia ter aceitado o stop, né, e deixado assim mesmo, ou poderia usar a regra dos 84%. Então 84% das vezes isso aqui acontece. Eu vejo muitos que quando acontece isso, né, a pessoa toma um stop, de repente o preço volta e ele olha no gráfico novamente, ele fica muito nervoso com isso, porque ele vê que foi no alvo, né? A operação, a análise dele, a leitura, o estudo que ele fez, estava certo. Porém, o que o preço faz muitas vezes? Vai lá, pega a liquidez, né, e volta. Então 84% das vezes ele faz isso.
ele pega a liquidez e volta novamente e vai lá e entrega o alvo certinho. Então, muitas vezes tem que entender que se a gente usar essa ideia dos 84% das vezes, muitas vezes você vai fechar um dia que era para ser negativo, você fecha o dia positivo, porque você usa essa regrinha aqui que é bem top. Vou te mostrar mais um exemplo aqui no gráfico. Então vamos ver mais um exemplo disso aqui. Nota que o preço vem, desce, deixa esse topinho aqui, né? A gente nota que o mercado pode querer romper essa máxima, tá? E a gente tem aqui um candle positivo e logo em seguida um candle negativo. A gente vai ver o que vai acontecer em seguida. Olha só, um candle positivo praticamente quase engolfando esse candle negativo. E aí a gente vê mais um candle positivo e agora sim, o que acontece? Uma formação no pivô, eu coloco a minha entrada no rompimento dessa máxima com um stop aqui nessa mínima, tá? E aqui eu tenho configuração de uma entrada. E aí o que acontece? O preço vai, anda a meu favor um pouco, de repente vem um candle negativo, entra para dentro da região novamente, tá? Esse candle fica lateralizado no mercado, olha só, não dá continuidade, não dá, e aqui eu levo o meu stop. Então levei um stop aqui, tá? Vou esperar, né? Vou olhar, vou ficar tranquilo e aqui eu tomo a decisão novamente. E olha só o que acontece: candle positivo, negativo, e aqui sim, mais uma vez passa da minha entrada, continuo no trade, coloco o meu alvo lá em cima, posso projetar 3 vezes, né, esse risco aqui, por exemplo, 3 vezes o risco, né? Seria um alvo mais ou menos aqui em cima, então teria um alvo aqui em cima, tá? E aí ele vem, candle de força, dá continuidade, e aí ele vem praticamente aqui no meu alvo. Acredito que esse conteúdo vai te ajudar muito aí nas suas operações, independente da estratégia e do operacional que você tenha feito aí no mercado. Para quem não sabe, eu opero pela mesa Apex Trading Funny, tá? Tem um link aqui embaixo, inclusive essa mesa ela está com um desconto de 80% nos testes dessa mesa proprietária, tá? Então, para você que não sabe o que é uma mesa proprietária, você pode operar o capital de uma empresa. Essa empresa chama Apex. Ela te dá um capital para você operar. Só que para isso você precisa fazer um teste. Você precisa escolher uma conta, pegar essa conta, paga a taxa dessa conta, faz o teste. Se você passar, você pode ter aí na sua mão uma conta de 50, 100, 300 mil dólares para você operar. Nos 3 primeiros meses, você vai ter tudo que você fizer, 100% é seu. Passou disso, a mesa fica com 20% e os 80% são seu para você sacar nos dias que tem o saque, né? Tem 2 dias do mês que você pode sacar, no começo do mês e no final do mês. Você pode pedir o saque das suas operações aí na bolsa. Lembrando que eu opero pelo Nasdaq, tá? Mercado americano. Então essa mesa é uma mesa gringa, é uma mesa americana. Tem um link aqui embaixo desse vídeo, clica aqui nesse link, esse link já está com desconto. Então você não precisa pôr o código, já clica aí no link, vai abrir a página, você escolhe a conta que você quer fazer teste, faça o teste hoje mesmo aí na mesa proprietária Apex. Beleza? Vamos que vamos, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, valeu!